E chegou a hora de falar dele, o grande lançamento da semana, o épico de Ridley Scott, Napoleão. E bem, embora eu ache que não precise, afinal o título é autoexplicativo, eu vou ler pra vocês aqui a sinopse que tá no IMDb. O filme oferece uma visão pessoal das origens de Napoleão e de sua ascensão rápida e implacável ao Império, vista através do prisma de seu relacionamento viciante e muitas vezes volátil com sua esposa e verdadeiro amor, Josephine. E assim, o que a gente tem aqui é algo que, na minha opinião, tá ficando cada vez mais raro em Hollywood, que são filmes com essa proporção épica, sabe? Essa quantidade de atores, essa primorosidade, essa palavra existe, na produção, entendeu? Filmes nesse estilo estão ficando cada vez mais raros e parece que a única pessoa que realmente tá interessada e tem dinheiro, consegue dinheiro pra fazer isso em Hollywood no momento é o Ridley Scott. Se você for olhar aqui a filmografia dele, projetos pro futuro, é basicamente isso que ele faz. E bem, o Ridley Scott pegou essa missão que eu considero talvez bastante difícil de trazer o Napoleão às telas. E por que eu considero essa missão um tanto difícil, um pouco ingrata? É porque Napoleão é uma figura que tá muito embrenhada na nossa cultura popular, sabe? Todo mundo tem uma ideia de quem é Napoleão, mesmo que seja a ideia mais estereotipada possível, mesmo que essa ideia não tenha base histórica. Inclusive, base histórica é uma polêmica desse filme, né? Porque falam muito das incongruências históricas que o Ridley Scott e o roteirista David Scarpa cometem aqui. Mas, verdades e mentiras à parte, vamos falar do filme. A gente tem um filme aqui que tenta cobrir tanto da vida do Napoleão que ele meio que tem que recorrer a um recurso que eu acho bastante pobre, que é o recurso textual. O filme ele é repleto de texto para te localizar no tempo, para te localizar sobre o que é aquele evento histórico que você está assistindo. Pasmem, tem legenda até para te dizer quem são as pessoas que você está assistindo. Isso tudo porque o filme meio que não tem tempo de contar toda essa história que ele quer contar. O roteiro meio que trabalha com dois eixos, assim, a ascensão e a derrocada militar do Napoleão e o relacionamento dele com a Josephine. Só que ele não consegue contemplar tudo que ele quer contemplar aqui. E eu acho que no fim, Napoleão acaba sendo vítima de si mesmo. Porque a gente já sabe que esse filme aqui, produzido pela Apple, distribuído no cinema pela Sony, vai ter uma versão de 4 horas pro Apple TV Plus. Isso pode gerar alguns sentimentos diferentes. Primeiro, você pode ir ao cinema, gostar do que você viu nessas 2 horas e 40 que ele tá ali, e ficar tentando, na sua mente, completar os espaços que provavelmente vão ser incluídos aí nesses novos 90 minutos que vão surgir em algum momento. Ou você pode simplesmente pular o filme no cinema e esperar para ver o épico de 4 horas que vai surgir na Apple TV Plus mais tarde. Ou o terceiro cenário, que é o pior de todos, você pode odiar esse filme, achar que suas 2 horas e pouquinho foram desperdiçadas e nem querer voltar para a versão de 4 horas. Mas reparem que em todos os cenários, quem perde é o próprio filme. E aí vamos lá, essa falta de tempo, essa correria, assim, nos primeiros minutos, ela é muito sentida, assim. Eu acho que o filme, quando o filme pega atração ali nos 40 e poucos, 50 minutos, a gente começa a ter ideias mais completas. Mas eu acho que isso afeta de uma maneira muito grande, principalmente o Joaquin Phoenix. Não que ele não esteja entregando uma boa atuação. Mas como a gente tem esses trechos que mostram, sei lá, 20 e poucos anos da vida de Napoleão Bonaparte, a gente tem dificuldade, e o próprio Joaquin Phoenix tem dificuldade ali de construir essa identidade, de construir pra gente quem é Napoleão. E pior que eu consigo ver o caminho que ele quis traçar ali. É uma coisa meio fria de alguém que não consegue expressar os seus sentimentos, mas ao mesmo tempo é alguém com um ego, uma ambição muito grandes e que simplesmente projeta todas as suas culpas em outras pessoas, porque ele não consegue lidar com as suas próprias inseguranças. Só que o filme só consegue projetar isso, sei lá, em 2 ou 3 cenas. E aí a gente não consegue entender ali o grau de complexidade daquele personagem e nem acompanhar um arco de evolução ou maturidade dele. Principalmente porque a história parece muito mais interessada em colocar outros diversos fatos para consideração. Fatos. E alguns que nem são historicamente provados.
são uma visão do diretor e do roteirista. Então, sei lá, algumas coisas pra mim não fazem sentido. Algumas escolhas pra mim desse filme não fazem tanto sentido assim. E aí eu acho que onde o filme ganha mesmo é nessa ascensão militar ali. Porque são as cenas de batalha que vendem o filme como uma grande experiência que a gente pode ter no cinema. Porque elas são muito bem feitas. A gente tem aqui, pelo menos do que parece, CGI de menos. Então é um filme que se sente ali mais real, mais palatável de alguma maneira. Mas é isso, eu gostei do filme. Mas eu fiquei o tempo todo pensando, será que é nessa parte aqui, que é completamente resumida, que entra alguns minutos da versão de 4 horas? Ou é nessa aqui? Ou é aqui, né, nessa parte da história que ele vai contar mais? Entendeu? Porque pra mim, era muito fácil ali você articular um filme do Napoleão militar e um filme da relação dele com a Josephine. Pra mim, essas duas frentes do Napoleão davam filmes diferentes e um tão interessante quanto o outro. Mas o que a gente tem aqui é uma longa lista corrida dessa vida entre aspas, né, dessa vida, dessa obra. Desse grande, eu acho que a gente pode falar que ele é um ícone da cultura popular, mesmo a gente tendo uma noção muito vaga de quem ele foi por conta desses registros históricos. E aí eu acho que também é uma falha do filme que pelo menos eu senti que ele não consegue articular com essa memória, ele não consegue nem corroborar e nem quebrar esses estereótipos que a gente tem de quem foi Napoleão. Quem tem conhecimento básico, assim, que estudou na escola, ouviu essa representação de Napoleão meio malucada que a gente tinha. O filme, pra mim, não consegue nem corroborar, nem substituir essa ideia, porque ele não consegue criar essa identidade de quem é Napoleão. Por conta desses buracos mesmo que eu falei. E agora, não tem o que fazer, só esperar pra ver se essa versão de 4 horas é melhor que isso aqui que foi apresentado. Considero que vale a pena ir ao cinema? Talvez. Provavelmente, se você não for historiador e ter que ficar procurando as incongruências históricas ali, porque são muitas, e eu vi que as declarações do Ridley Scott deixaram muitos historiadores nervosos, e eu acho que não vale a pena passar essa raiva. Mas no fim das contas, eu acho uma bela produção, teria mais potencial se ela confiasse nela mesma. Talvez esse corte de 4 horas fizesse todo e maior sentido e traria mais corpo a isso que a gente está assistindo. Pior que eu tinha dado 3,5 quando eu saí do cinema. Mas, depois de falar tudo isso aqui, pra Napoleão, eu fecho em 3 estrelas. É uma experiência ok, é uma experiência interessante, eu diria. Mas que ela é sabotada por essa própria ideia de existir um outro corte melhor do filme. Porque é dele que a gente vai esperar alguma coisa. Porque pra mim, parece que todo mundo que trabalhou nesse filme tem uma certa desconfiança desse material que tá ali no cinema, e por isso que já tem uma outra versão com mais de 1 hora de conteúdo pronta, que provavelmente vai ser considerada definitiva. Você faz parte do fã-clube de Napoleão, ou você é do tipo que passa longe desses dramas épicos históricos? Me conta aqui nos comentários. E não se esquece daquele protocolo básico, deixa seu like, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, comente, compartilhe com seus amigos. E fique de olho que por aqui ainda tem muita coisa pra acontecer esse ano, muitos outros filmes que a gente vai cobrir por aqui, tá bom? E é isso, galera. Tchau e até o próximo filme.